Ok. Boa tarde, pessoal, aqui é o Bosquinho. Vou fazer esse vídeo aqui para a gente esclarecer a questão do nosso cálculo da vazão, né? Como o nosso relatório vai ser apresentado, vai ter apresentação oral. Então, com certeza, o professor Amorim vai fazer perguntas, ele vai sortear qualquer um da equipe. Então, é importante que tenhamos pelo menos a noção de como é que funciona o nosso cálculo da vazão, caso ele pergunte. Que acredito que ele vai perguntar, né? Então, nós mudamos algumas coisas aqui. Aqui é o exemplo do nosso rio, né, que nós fizemos. Aqui, no caso, tem 5 pontos. Inclusive, nós mudamos porque o ideal seria que a distância de um ponto para o outro tenha 1 metro, né, em média 1 metro. Então, como nós calculamos lá no Igarapé, deu 1,80 m. Então, houve a necessidade de diminuir essa distância, ou seja, criando outros pontos. Então, eu convencionei aqui. Então assim ficou o nosso igarapé. A primeira estaca, ela fica na altura zero. A primeira e a última estaca da seção 1, certo? Então eu criei outros pontos, certo? Mas eu busquei respeitar a média das profundidades. Agora, na seção 1, nós temos 10 pontos. Aqui na seção 2 eu também tive que criar outros pontos para respeitar aquela média lá de 1 metro, para manter a precisão. Onde aqui a altura é zero e aqui a altura é zero, né? Então cada ponto tem a sua altura. A gente vai usar essas alturas para calcular a área média. Então, esse aqui é o roteiro do cálculo. Primeiro nós vamos calcular a área da seção 1. Seção 1 é esse aqui, tá? Seção 1, seção 2, né? Essa aqui é uma corda e essa aqui é outra corda. Seção 1, seção 2. Então, nós vamos calcular a área da seção 1, a área da seção 2. Com a área da seção 1 e a 2, nós vamos ter a área média. E depois da área média, já vamos poder calcular a vazão. Aqui é a representação do nosso trecho, né? Que de uma corda, essa aqui é a corda, tem a altura aqui, vocês estão vendo? Ó, tem a cordinha aqui, uma fincada ali. Tem aqui outra estaca aqui e a corda. Beleza. Aí, a distância de uma corda para outra, nós convencionamos 6 metros. Essa distância aqui de uma estaca para outra é 7,14 metros. E aqui na frente, né, 9 metros. Aí aqui são as distâncias que nós convencionamos aqui. Ok. Tá, aqui é o cálculo da vazão. Nós vamos calcular a área da seção 1, a área da seção 2. Vamos pegar a média dessas duas seções e vamos aplicar aqui na área da vazão. A área da vazão é essa aqui. É a área, o comprimento. Qual é o comprimento? O comprimento que ele quer é esse aqui, ó. 6 metros. Esse é o comprimento. O fator de correção e o tempo de deslocamento. O tempo de deslocamento é a nossa velocidade. É o tempo que a nossa bolinha de ping-pong demorou para percorrer essa distância aqui. Daqui para cá. Esse é o nosso deslocamento, que é em segundos, né? Então, e esse fator de correção. Agora vamos ver o que é esse fator de correção. Esse fator de correção nós temos aqui no relatório. Aqui. Ó, essa aqui é a vazão. Aqui é o coeficiente, o nosso fator de correção. Coeficiente é o fator de correção. Adota-se 0,8 ou 0,9. 0,8 para rios com fundo pedregoso ou 0,9 para rios com fundo barrento. Então, no nosso cálculo, nós vamos usar o 0,9, né? Porque é predominante aqui o fundo barrento. Então, nós temos aqui, nós vamos calcular a área.
nós temos o comprimento, nós já temos o fator de correção e temos também o tempo de deslocamento, que a média que nós obtivemos foi 57,8 segundos, que a bolinha demorou, né, para percorrer daqui para cá. Então, a primeira coisa a ser feita aqui é calcular a área da seção 1. Aqui também diz como se faz isso. Vamos ver. No primeiro quadradinho aqui que eu separei, diz assim: calcule a área média de cada seção pela multiplicação de sua largura pela média das profundidades. Ok, vamos lá. Ele diz: calcule a área média de cada seção pela multiplicação de sua largura. Então, nós vamos multiplicar a largura pela média das profundidades. Então, tá aqui. A área da seção 1. Aqui tá largura pela média das profundidades. O que é? Nossa largura da seção 1, nós sabemos que é 9. Né? E a média, eu vou pegar cada pontinho desse aqui, cada ponto que eu defini aqui, certo? Cada pontinho desse aqui. Eu vou somá-los. Eu somo e divido pela quantidade de pontos, que são 10. Certo? São 10 pontos, na verdade, são 9 medidas. Porém, aqui ele diz o seguinte. Deixa eu só encontrar. Tá aqui. Para calcular a profundidade a média de cada seção, divida o total das medidas pelo número de intervalos, mais 1. Quantos intervalos eu tenho? Eu tenho 9 intervalos, com a distância de 1 metro para cada um. Mais 1. Aí é que ele explica. Soma-se 1 ao cálculo da média pela necessidade de se considerar a profundidade zero. Certo? Então, eu tenho 9 pontos aqui. Né? Eu tenho 9 seções. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que eu não vou dividir por 9, vou dividir por 10, porque eu tenho que considerar uma altura dessa aqui. Certo? Então, eu já trouxe daqui, ó, as minhas medidas. Eu somo todas as medidas e divido por 10, né? Que seria 9 mais 1. Então, a minha área 1, a área da seção 1, é 9 vezes 5,49, que é a soma dividido por 10. A área 1 vai ser igual a 9 vezes 0,549. Multiplicando esse aqui, o total da minha área 1 vai ser 4,94 metros quadrados. Novamente aqui. A área da seção 1 é a largura da seção 1, que no caso é 9 metros, vezes a média da profundidade. Então, eu vou somar cada profundidade, vou somar, cheguei no total de 5,49 e vou dividir por 10. Chego no total de 0,54 e multiplico aqui com 9, certo? Aí nós chegamos aqui no total de 4,94 metros quadrados. Essa aqui é a área da seção 1. Tá ok. Área da seção 1. Agora vamos para a área da seção 2. A área da seção 2, se nós entendemos a primeira, nós também entendemos a segunda. Mesma coisa, eu vou pegar aqui a largura, que no caso agora é 7,14. Agora nós estamos trabalhando em cima desse aqui. Né? Então, essa distância aqui, 7,14. Essa área aqui nós já calculamos. Vamos calcular essa área agora, 7,14. A área da seção 2 é igual a largura, 7,14, vezes a profundidade média. Mesma coisa. Nós pegamos as alturas que eu convencionei aqui, que são essas. Certo?
eu somo e divido por 8, certo? 8 porque são 7 seções. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 1, como diz no relatório. Então, eu divido por 8. Então, eu tenho 7,14 vezes 4,49 sobre 8. Né? 7,14, esse total aqui vai dar 0,56. Então, é 7,14 vezes 0,56. Só continuando na calculadora, nós chegamos num valor aqui quase exato de 4 metros quadrados. Repetindo. A área da seção 2 é a largura da seção 2 pela média da profundidade, que é 7,14 é a nossa largura. Isso aqui é a soma das alturas dividido por 8. Esse resultado vai me dar o resultado de 0,56, que eu multiplico pela largura aqui, ó. Chega no total de 4 metros quadrados. Já temos a área da seção 2. Agora vamos calcular a área média. O que nos diz a área média aqui no relatório? No segundo quadro aqui. O cálculo da área média do trecho será a soma das áreas de cada uma das seções dividida por 2. Bem simples, né? A área média do trecho do rio é a área 1 mais a área 2 dividido por 2, certo? A minha área 1 foi 4,94 metros quadrados. Eu boto aqui, 4,94 metros quadrados. Mais a área 2, que foi 4. Divido por 2, certo? Somando aqui, eu tenho 8,94. Divido por 2, chega no valor de 4,47 metros quadrados, tá? Faltou eu colocar aqui a unidade. Metros quadrados. Essa é a minha área média, né? É a soma dessa área com essa área dividida por 2. Então, eu já tenho a minha área média. E agora, finalmente, para calcular a vazão. Como vimos aqui, o cálculo da vazão, né? Onde A é a minha área. Qual é a área? A área média, tá? A área média que nós calculamos agora, que é 4,47 metros quadrados. Tá? Comprimento. Qual é o comprimento? É esse aqui. Esse é o comprimento. Tá? O comprimento do trecho, todo o trecho do rio. Fator de correção foi o fator que eu falei ainda há pouco. Aqui. Tá? 0,8 para rios com fundo pedregoso ou 0,9 para rios com fundo barrento, que é o nosso caso. Tá? Então, C vai ser igual a 0,9. C igual a 0,9. E o T é o nosso tempo de deslocamento, que nós chegamos numa média de 57,8 segundos. Tá? 57,8 segundos. Então vamos lá para o cálculo. Que é igual a área vezes o comprimento vezes o fator de correção sobre o tempo. Né? A minha área média é 4,47 vezes 6, que é a minha largura. Aqui, 6 que é a minha largura, vezes 0,9, que é o meu fator de correção, pelo fato de ser fundo barrento, né? Fundo com solo barrento, dividido pelo meu tempo, né? Que é 57,8 segundos. Multiplico aqui, tenho o valor de 24,14, certo? Multiplico 24,14 sobre 57,8. A minha vazão é de 0,42 metros cúbicos de água por segundo, tá, pessoal? Então, esse é o nosso cálculo. Acredito que, por enquanto, não tenha erro. Então, é importante a gente ter noção disso aí, porque como vamos ter apresentação, né? Vai ter apresentação oral.
Então ele com certeza vai fazer as perguntas. Mas se a gente souber certinho, não tem como errar, não, tá? Valeu aí, pessoal.